Olá pessoal, meu nome é Antônio e na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre compassos. Hoje a gente vai falar daqueles números que são as fórmulas de compasso que aparecem ali no começo da música e aparecem às vezes no meio, quando existe alguma mudança de compasso no meio da música. Legal. Para entender isso daqui é importante que você entenda o que é um pulso. A gente teve uma aula disso. O pulso é isso daqui, uma coisa constante, igual, não tem nenhum pulso mais importante que o outro. Depois, na aula seguinte, eu te falei que caso você agrupe esses pulsos, ou seja, caso você acentue um a cada dois ou um a cada três, você aí já tem um compasso funcionando. O compasso é, portanto, esse agrupamento de pulsos. E depois, na aula seguinte, eu ainda falei, repara dentro do pulso. Se ele for subdividido em dois, pá, 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 pam, 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 você está falando de um compasso simples. E se ele for subdividido em três, pam, 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 pam. Quando você tem essa estrutura, você fala que é um compasso composto. Legal. Agora, como é que eu represento isso daí numericamente, ou mesmo não numericamente, com as notas mesmo, como é que isso daí funciona? Caso você ouça uma peça musical, você consegue identificar isso do qual a gente já falou. Se é um binário, ternário, quaternário, se é simples, se é composto. Agora, como que o compositor optou por representar isso na partitura, não dá para saber. Por quê? Porque é arbitrário. O que eu quero dizer com isso? Pensa num exemplo concreto. Pam, 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 pam. O que eu estou fazendo aqui? Que compasso que é esse? 1, 2 e pá, pá, pá. Então é um binário simples. Auditivamente, isso é o máximo que eu consigo dizer sobre esse trechinho. Você fala, não, agora eu quero escrever isso, como é que eu faço? Meu, já que você vai escrever, já que você vai transcrever, ou caso você seja o compositor, você vai optar por uma forma de representar isso. Você fala, meu, eu tenho dois pilares. Quem serão os meus pilares? Quem serão os meus tempos? Você fala, eu quero que seja a semínima, aquela que eu estou mais habituado. Beleza, o seu compasso vai ter semínima, 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 semínima. Reparou na acentuação? Então você vai ter 1, 2, uma, duas semínimas. Legal. Agora, e aí você vai escrever pam, 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 pam. Legal. O que cabe 2 na semínima? Parzinho de colcheia, parzinho de colcheia. Bacana, funciona, resolvido, isso é uma alternativa. No entanto, você pode falar, não, eu quero usar como pilar uma mínima. Opa, interessante. Uma, duas mínimas. Uma, duas mínimas. Pam, 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 pam. Como é que você escreve isso? Mínima, mínima. O que cabe duas dentro da mínima? Duas semínimas, duas semínimas. Caramba, mas não é completamente diferente? Não, é a mesma coisa. Porque o que importa aqui é a relação entre essas notas. O que importa é que eu tenha a figura que representa o pilar, que normalmente eu vou chamar da minha unidade de tempo, né? Então você tem 1, 2. No primeiro caso eu falei semínima, semínima. Caso eu queira dividir ela, então parzinho de colcheia, parzinho de colcheia. No segundo caso eu falei mínima, mínima. Caso eu queira subdividir ela, parzinho de semínima, parzinho de semínima. Você fala, caramba, pode? Pode. Tá? Você, na hora de escolher quem vai representar o seu tempo, isso daí é meio que arbitrário. Então é por isso que as pessoas falam, ah, semínima vale um tempo, né? Calma lá. Num desses casos, o tempo, sim, é a semínima, semínima. Tem duas semínimas, dois tempos. E no outro caso? No outro caso, meu compasso não continua sendo binário? Continua sendo binário. Só que cada tempo é representado pelo quê? Pela mínima. Ok, então o tempo aqui é quem? A mínima. Guarda essa informação, se necessário assista de novo, digira isso daí. É simples, é óbvio, mas existe um grande desserviço que muita gente faz, que é, começando assim, semínima é um tempo. E não é, tá? Eu quis fazer essa ressalva antes, por quê? Porque a escolha da sua unidade de tempo é arbitrária. Certo? Você escolhe o que você preferir naquele momento. Talvez tenha outros fatores influenciando. Talvez, por exemplo, se a sua música for uma coisa mais majestosa, mais lenta em termos de andamento, você opte por ter uma unidade de tempo maior, como uma mínima, né? Talvez tenha outros fatores aí. Mas o fato é que, auditivamente, não dá para eu notar o que é uma, o que é outra. Tá? Então, eu vou optar aqui pelo que é mais comum e pelo que vai te ajudar mais a resolver os seus problemas a partir desse momento, em termos de atividades, em termos de conseguir navegar nesse universo aí. Vamos pensar no seguinte, sempre que eu tiver um tempo,
Eu vou representar ele então pela tal da semínima. Mas lembra que não é tão simples assim, semínima vale um tempo. Mas aqui pra gente vai valer. Tá? A gente optou por isso, mas não necessariamente é sempre assim. Caso eu tenha 1, 2, 3, 1, 2, 3. Legal, o meu pilar, o meu tempo vai ser a semínima, ou seja, o meu compasso vai ser uma caixinha com 3 semínimas. Como é que eu represento isso numericamente? Eu digo que meu compasso tem 3 semínimas. Legal, mas eu não consigo escrever a semínima no começo ali da partitura. Eu preciso de um número que represente ela. Que número que representa a semínima? O 4. Então eu falo, um 3 por 4 significa exatamente 3 semínimas. Tem inclusive algumas partituras que vêm representadas desse jeito. 3 semínimas, o desenho da semínima embaixo, tá? Mas muitas vezes é um número. Então 3 por 4 significa 3 semínimas. 2 por 4, 2 semínimas. O de cima me diz quantas figuras e o de baixo me diz quem é essa figura. 4 significa semínima. Agora, anote aí. E as outras notas, o que significa? Isso daí é tudo pensado em relação à semibreve. A semibreve é chamada de unidade. Se você vê em inglês, ela é chamada whole, né? É o todo, é o 1. Então, o 1 significa semibreve. 2 significa mínima. 4 significa semínima, sempre porque eu vou cortando na metade. Okay? E assim por diante. O 8 significa colcheia, 16 semicolcheia, 32 fusa, 64 semifusa. Absurdo, né? Ninguém usa isso. No entanto, é importante que você saiba isso. A partir desse momento, se eu te falar, toma aqui essa fórmula de compasso. 15 por 8. Você fala, putz, nunca vi isso. Sem problema, você já sabe que 15 significa que o meu compasso tem 15, o quê? 8. 8 é o que mesmo? Colcheia. 15 colcheias. Legal. Só que esse exemplo do 15 foi bom para a gente já entrar num outro assunto. Repara aqui, eu te falei de um compasso simples, né? Eu falei pá, 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 pá. Falei, vou optar pela semínima, por quê? É muito fácil de dividir a semínima. 2 colcheias. Poderia optar pela mínima? Poderia. É muito fácil de dividir também. 2 semínimas. Tranquilo. No entanto, imagina isso daqui, ó. Pá, 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 pá. O que fica fácil para eu subdividir a minha figura, o meu pilar, em 3? Muita gente pensa, eu posso colocar tercina, e de fato pode, tá? Funcionaria, não vamos entrar nisso agora, não quero usar tercina, a gente guarda isso para uma outra aula. O que ficaria fácil de você dividir em 3? Uma nota pontuada, porque como a gente já falou na nossa aula de leitura rítmica, o ponto significa aumenta 50%. Então se uma semínima significa 2 colcheias, uma semínima pontuada significa 3 colcheias. Legal, né? Então, se o meu compasso funciona pá, 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 o meu pilar, a partir de agora, não é mais a semínima, é a semínima pontuada, porque eu vou subdividir ela em grupinhos de 3 colcheias. Digere essa informação, dá uma olhada nas suas anotações aí e bora lá. Pensa no seguinte. Quando eu tenho pá, 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 pam, 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 é muito intuitivo eu ler grupinhos de 3 colcheias. E é por isso que essas 3 coisinhas, no caso são colcheias, mas pode ser, como a gente viu, outras notas, por isso que elas são escritas juntas. Esse desenho das 3 juntinhas já diz para o meu performer, é assim que funciona o meu compasso. A estrutura métrica por trás é essa. Se você agrupar em 4 ou em 2, não é legal de ler. Tá? É por isso que em compassos compostos, em que a estrutura é pá, 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 você agrupa o desenho das notas de acordo com a acentuação. Então você vai ter grupinhos. Então pensa nesse compasso. Pá, 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 pá. Você tem 1, 2, só que cada um deles é subdividido em 3. Então faz muito sentido eu usar uma figura pontuada aqui, que arbitrariamente eu optei que vai ser a semínima. Então, semínima pontuada, subdivido ela em quê? Em grupinhos de 3 colcheias. Certo? Como é que fica a fórmula desse compasso? Não existe nenhum número que represente a figura pontuada, mas existe um número que representa as colcheias. E você não tem 2 grupinhos de 3 colcheias aqui? Total, 6. Se for divisível por 3, esse número de cima, a menos que seja 3, tá? Se foram 6, se foram 9, se foram 12, se for divisível por 3, isso está me dizendo que a quantidade de notas que ele está indicando ali, por exemplo, 6 por 8, 6 colcheias, legal. 6 é divisível por 3. Então eu vou agrupar isso em 3. Não é quaisquer 6 colcheias, não é pá, 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 pá. É pá, 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 pá.
Reparou a diferença? Eu agrupo isso dessa forma. Então lembra, se o número de cima for divisível por 3, a menos que seja 3, tá? Se foram 6, se foram 15, se foram 9 ou 12, você vai agrupar essas figuras em grupinhos de 3. Por quê? Por causa daquilo que você já sabe sensorialmente. O perfil melódico, o perfil rítmico desse compasso é tá, 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 tá. Então faz muito mais sentido eu agrupar isso daqui de 3 em 3. Então vamos lá, só para fazer um checklist agora. Compasso com 2 tempos simples. Vou optar por semínima e semínima, 2 por 4. 3 tempos simples. Vou optar pela semínima ainda, 3 por 4, 3 semínima. 4 tempos simples, 4 por 4, 4 semínima. 5 tempos simples, 5 por 4, 5 semínimas. Agora, e se eu colocar 6 por 4? 6 é divisível por 3, correto? Então, 6 por 4 significa 6 semínimas. Legal. Mas o 6 é divisível por 3. Então, essas 6 semínimas desse compasso vão ser organizadas 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 6 por 4 já é um compasso composto, já é um compasso de 2 tempos, 1, 2. 2 tempos compostos. Legal? Então, consulte as suas anotações, assista de novo essa aula se necessário. Esses números eu sei que assombram um pouco o pessoal, mas é muito simples, desde que você relacione eles com aquilo que você já sabe, que é como o negócio soa. Então, vamos lá. Tipos de compasso simples que a gente vai usar muito aqui. 6 por 8, ou seja, 6 colcheias. 3 mais 3. 9 por 8, 9 colcheias. 3 mais 3 mais 3. 12 por 8, 12 colcheias. 3, 6, 9, 12 colcheias. Tem que ser agrupado desse jeito para facilitar a escrita e a leitura. Legal? Compasso simples, já falei, 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4, 5 por 4, se você quiser extrapolar um pouco aí. Tem uma música, inclusive, na lista que é em 5. Vou providenciar. Tem uma em 7 também. Repara essas coisas aí. Quando é em 5, quando é em 7 e tal, a conversa migra para um outro lado aí e tal, e a gente pode ter essa conversa depois. Por hora eu quero terminar aqui, que a gente já falou bastante coisa, mas é isso daí. Essas são as fórmulas de compasso. Lembra que sempre que você estiver contando isso para alguém, explica primeiro como isso daqui funciona musicalmente. Por fim, você vai falar, ó, eu represento isso. Como é que eu represento isso? 1, 2, 3, 3 grupinhos de 3 coisas. Então pode ser 9 colcheias, pode ser 9 outras coisas. Mas é isso que está me dizendo essa fórmula de compasso. 9 por alguma coisa. São 9 coisinhas agrupadas em grupinhos de 3. Para facilitar aqui, a gente vai usar o 9 por 8 nos nossos exemplos, a partir daqui, mas eu gosto sempre de manter essa ressalva aqui. O que importa é a estrutura que está por trás. Tá? O meu agrupamento é em 2, em 3 ou em 4, e ele é subdividido, cada um desses tempos, em 2 ou em 3. Ou seja, binário, ternário, quaternário, simples ou compostos. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários e por hoje é só.